A agência de notícias Tasnim, que é associada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ela informa que, a partir de agora, o sistema de lançamento de mísseis passa a ser descentralizado, ou seja, vai funcionar a partir do comando da própria guarda e não a partir da própria liderança especificamente, com o objetivo justamente de ter essa disponibilidade de ataque, essa independência de autonomia de ataque, mesmo se não houver comunicação com as lideranças do Irã. Isso é um dado importante já a se preparar para um possível ataque norte-americano. Em relação a isso, aqui em Israel também há uma série de preparativos, ou seja, os reservistas israelenses ainda não foram convocados, mas estão de prontidão, aliás, como o próprio sistema das forças militares israelenses, principalmente diante da iminência do final de semana. Aqui o final de semana é sexta e sábado, mas também inclui também o final de semana ocidental nesse ponto de decisão, porque é uma decisão dos Estados Unidos, é uma decisão que cabe unicamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a decisão de atacar ou não o Irã. Então, existe esse temor de que isso possa acontecer ao longo do final de semana, de sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda, enfim, não se sabe exatamente, porque essa decisão cabe a apenas uma pessoa. O que se sabe aqui em Israel é que Israel terá pelo menos algumas horas de antecedência para se preparar diante da iminência de um ataque norte-americano, porque as próprias autoridades do Irã têm dito de forma pública, inclusive, que caso o Irã seja atacado pelos Estados Unidos, o Irã irá atacar Israel, além de bases norte-americanas aqui no Oriente Médio. Aqui é importante deixar claro, o Irã ameaça bases norte-americanas no Oriente Médio, mas ameaça o Estado de Israel como um todo e ameaça as cidades israelenses. Inclusive, até disse na última semana que Tel Aviv, o centro de Tel Aviv, será atacado caso os Estados Unidos venham a realizar uma ação militar no Irã. Então há aqui em Israel essa expectativa. Nesse momento a situação é de normalidade, mas é importante trazer a informação também que com algumas horas de antecedência, no caso de um ataque norte-americano ao Irã, as autoridades israelenses vão alterar esse estado para um estado de emergência. Israel faz isso, faz essa transição de um estado de normalidade para um estado de emergência com muita rapidez. Isso deve acontecer caso haja um ataque por parte dos Estados Unidos, provavelmente durante a madrugada aqui em Israel, ao longo desse final de semana. Não é uma certeza, é uma possibilidade, aliás, a partir de uma informação que nós obtivemos aqui no Israel de fato, com uma fonte aqui em Israel, nós publicamos isso no nosso site. Israel acredita, não é uma certeza, mas considera que existe essa possibilidade de um ataque dos Estados Unidos ao longo do final de semana. Importante lembrar, não é uma certeza, é uma possibilidade que está em avaliação aqui pelas autoridades do sistema de segurança israelense, até porque cabe unicamente, essa decisão cabe ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Existe também um temor de um ataque, uma tentativa de ataque terrestre a partir da fronteira com a Jordânia, não pela Jordânia, evidentemente, a país que mantém relações frias, mas mantém relações diplomáticas com Israel, mas a partir da tentativa de infiltração por parte das milícias iraquianas que são fiéis ao Irã. Elas poderiam tentar cruzar do Iraque para a Jordânia e da Jordânia para Israel. Importante lembrar, a fronteira entre Israel e a Jordânia é a fronteira mais extensa de Israel, com cerca de 350 quilômetros de extensão. Mas as autoridades aqui também levam em consideração, eu pedi até uma confirmação por parte do Exército dessa informação que nós obtivemos, o Exército respondeu que preferia não comentar, mas aqui nós trazemos essa informação. Então, existe essa possibilidade. A avaliação também em Israel é que os iranianos já conseguiram restabelecer o seu sistema de mísseis balísticos, o seu arsenal e, acima de tudo, as plataformas de lançamento que foram atingidas por Israel durante os 12 dias de guerra, da guerra de junho do ano passado, entre Irã e Israel. Então, a avaliação aqui em Israel é que o sistema de lançamento, o arsenal, o sistema de lançamento de mísseis balísticos por parte do Irã já foram, ambos, o de arsenal e também o de lançamento, já foram restabelecidos na maior parte pelas autoridades
iranianas. Ponto importante também, informação que nós trouxemos também, é que há uma avaliação de que, no caso de um ataque iraniano contra Israel, dessa vez o Irã vai aumentar a quantidade de mísseis balísticos. Em junho do ano passado, durante esses 12 dias de guerra, foram cerca de 500 mísseis balísticos. Israel acredita que dessa vez, caso houver um ataque iraniano contra Israel, os iranianos vão disparar cerca de 700 mísseis balísticos contra o território israelense.